Bom, eu já coloquei aí, né? Puxa vida, mas que Sim. confusão. Eu estou meio atrapalhado, vocês me desculpem. Não, vamos com calma. Tem todo o crédito, Vem cá. Não estou vendo nada aqui. Não estou vendo. Ó, cadê? Não pode ler. Gente, vamos sair. Pessoal, olha, vai dar confusão. Vamos sair e a gente entra de novo. Vamos fazer isso. Entra pelo normal. Entra pelo link normal. Tá? Qual? Mas, ô, Wagner, aí que vai dar confusão. Porque Vai o dar pessoal vai confusão, entrar pelo Wagner. WhatsApp. Deixa assim. Deixa assim. Você acabou de mandar o link novo. Você acabou de mandar. Tá bom. Oiê! Oi. Oi. Ok. Então vamos lá, vai. Olha, peço desculpas aí pela confusão, mas enfim, vamos nessa. Não se preocupe, tá tudo bem. O Wagner, você comanda aí, camarada. Vai, já entrou. Bom, mas Vai começamos dizendo. agora? Começamos? Começamos. Bom, então tá bom. Não esquece de gravar, se alguém não assistir, quiser assistir, depois ver na tá gravação. Gravando, né? tá gravando. Então tá bom. É que hoje, pessoal, vocês estão vendo aí na tela, né? Hoje nós vamos dar uma passada em uma cultura que não é tão conhecida pela maioria das pessoas. Quer dizer, trata-se de uma cultura de um povo que viveu num dos pontos mais afastados da civilização, de qualquer outra civilização na Terra, né? Esse povo é chamado de povo Rapa Nui. Mais conhecida, é uma ilha no meio do Oceano Pacífico. É mais conhecido como a gente conhece mais como Ilha de Páscoa. Nessa figura que vocês estão vendo aí, no meio do círculo, da circunferência, existe um tipo de um triângulozinho. Esse triângulozinho é exatamente a Ilha de Páscoa. Ela realmente, em termos de civilização, ela fica mais afastada de qualquer outro lugar no mundo. Existem ilhas que são mais distantes de qualquer outro lugar, mas essas ilhas não são povoadas. A ilha de Rapa Nui, ou a Ilha de Páscoa, como ela é chamada, ela é habitada desde aproximadamente 300 a 400 anos depois de Cristo, né? A gente conhece mais essa ilha, pelo menos a gente vê, quando vê alguma coisa, a gente vê aquelas estátuas que existem nessa ilha, né? Essas estátuas elas são chamadas de moais. Moais. Vamos lá, Wagner? Vamos. Olha aí, então, nessas figuras, nessa figura, eu procurei numerar as figuras para não ficar muito difícil da gente se orientar enquanto eu estou falando. Olha, na figura número 1, a gente vê com uma setinha amarela que eu pus aí, a Ilha de Páscoa. Ela fica bem afastada da... O pessoal que nasce lá é considerado chileno, porque essa Ilha de Páscoa, atualmente, já há algumas centenas de anos, ela pertence ao Chile, né? E ela fica a 4 horas e 20 minutos de voo do Chile. Então, quer dizer, é legal visitar, porque é uma ilha bem interessante. Mas ela fica extremamente longe. Realmente, para nós aqui do Brasil, temos que voar até Santiago e de lá pegar um avião até a Ilha de Páscoa, um voo de 4 horas e meia, quase metade do tempo que a gente leva para ir daqui até a Europa, né? Então, ela realmente é muito afastada. Nessa figura 2, a gente vê um pontinho no meio do Oceano Pacífico. Esse pontinho é exatamente a Ilha de Páscoa vista do espaço. Então, para vocês terem uma noção como ela realmente é muito pequena. Ela tem uma área de cerca de 160, 165 quilômetros quadrados. É muito pequena. Essa Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui,
Rapa Nui, na língua deles, quer dizer Ilha Grande. E também é chamada de Tepito o Terrenua, que quer dizer umbigo do mundo. Bom, vira e mexe, né? Ela parece mesmo um umbigo do mundo, tão afastado de qualquer outra coisa, quando a gente vê esse ponto, parece realmente que é o umbigo do mundo, né? E ela é escassamente habitada atualmente. Atualmente ela tem cerca de 3.800 habitantes. E ela tem o idioma oficial, é o espanhol, por ser chilena, e também a língua Rapa Nui, que é a língua deles mesmo, dessa ilha, do pessoal que mora nessa ilha, dos habitantes originais dessa ilha. Eles ainda mantêm o dialeto deles lá. Vamos lá, Wagner? Olha aí, mais um mapazinho para vocês terem uma ideia de como ela é afastada, né? Ela fica a 3.700 quilômetros da costa chilena e a 4.050 quilômetros do Tahiti. Quer dizer, então, poxa, realmente é um lugar extremamente afastado de qualquer outra civilização. A grande incógnita, a grande pergunta que se faz é como alguém conseguiu chegar nessa ilha tão distante e chegaram, como disse, entre 300 e 400 depois de Cristo, e naquela época não tinha transatlântico, não tinha aviões, não tinha nada. O pessoal teve que chegar lá de canoa. Então, os arqueólogos estão fazendo e já fizeram pesquisas muito grandes para tentar entender a origem desse povo da Ilha de Páscoa. Vamos lá, Wagner. Existe uma teoria, e todos nós já ouvimos falar do fenômeno El Niño, né? Quando chove muito, ou quando faz muita seca, a gente vira e mexe e fala, não, é culpa de El Niño, etc, etc e tal. O que é esse El Niño, né? Ele é um fenômeno que a gente já sabe, é um fenômeno climático. No ano normal, a gente vê aí à esquerda, os ventos do Equador, eles sopram em direção da costa da América do Sul, em direção à costa da Austrália. Então, o pessoal pensa que essa ilha de Páscoa que fica aí no meio, a ilha de Rapa Nui, que fica aí no meio, pode ter advindo de povos que saíram do Chile ou do Peru, de algum lado desse, quando estava num ano normal e aproveitando as correntezas e os ventos, com os barcos rudimentares que eles tinham, eles conseguiram chegar à tal ilha de Páscoa. Essa teoria, eu diria que os habitantes de Rapa Nui seriam originários da América do Sul. Por outro lado, quando tem o ano que tem El Niño, as correntes dos ventos eles sopram e correm em direção inversa aos anos normais. Ou seja, eles correm da Austrália em direção à costa da América do Sul. Nesse caso, então, alguém que tivesse saído lá da Micronésia, da Polinésia, eles teriam chegado, aproveitando-se desses ventos, dessa correnteza, teriam chegado até Rapa Nui, né? Então, ainda hoje persistem essas dúvidas, mas recentemente os arqueólogos já praticamente verificaram que os verdadeiros colonizadores da Micronésia, da Polinésia, né? Vamos ver aí na frente. Vai lá, vai. Então, a gente vê na figura número 1 a Micronésia. A Micronésia são um monte de ilhas, né? A Polinésia e a Melanésia. O pessoal acredita, o pessoal que andou estudando a origem dos povos de Rapa Nui, eles acreditam que eles são originários da Melanésia. Melanésia chama-se assim por causa da melanina. Melanina é o pigmento da cor das pessoas. Melanésia é pessoa que tem muito pigmento, pessoa que tem uma pele escura, quase como se fosse um negro. Não chega a ser negro, mas quase como se fosse um negro. Por isso que essas ilhas todas
dessa região chama-se de Melanésia, né? Então, eles teriam saído da Micronésia, Polinésia ou Melanésia e, através desses barcos que a gente vê na figura 2, muito rudimentares, aproveitando-se das correntezas e dos ventos, teriam chegado até Rapa Nui. Já existe a outra teoria, a teoria que a gente vê na figura 3 e 4, é que o pessoal teria saído da América do Sul, aproveitando-se aquelas correntezas que nós vimos no slide anterior, e teriam chegado, no meio dessas viagens, teriam chegado até a Ilha de Páscoa, o Rapa Nui. Nós tivemos o explorador, o Thor Neanderthal, que fez uma experiência em 1947. Ele, com mais alguns colegas de aventura, eles fizeram uma balsa, de pau-balsa, essa que a gente vê aí na figura 4. A figura 4 é uma fotografia. Eles saíram do porto de Callao, no Peru, e, aproveitando-se o vento e as correntezas, eles, depois de 101 dias, eles chegaram numa ilha que pertence ao arquipélago das Marquesas. Se fosse o caso, pode ser que com esse meio de transporte tão rudimentar, anos anteriores e muitas centenas de anos atrás, pessoas da América do Sul pudessem ter chegado, então, até a Ilha de Páscoa. Então, havia, até pouco tempo atrás, essas duas teorias quanto à colonização da Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como eles chamam. Bom, a teoria atualmente, a teoria mais aceita é a que a gente vê na figura 1. Então, o povo teria saído da Micronésia aproximadamente em 1200 a.C., a Polinésia começou a ser colonizada. A Polinésia. Pessoas que saíram da Ásia foram com seus barcos até a Polinésia, né? Bom, então, como teria sido colonizado o Havaí, a Rapa Nui? A gente vê aí na figura 1, a gente vê as etapas. Eles teriam passado de ilhas em ilhas, de arquipélagos em arquipélagos, ou seja, saindo das Ilhas Salomão, passando por Samoa, depois até as ilhas do Tahiti, finalmente até as Ilhas Marquesas, que essa é indicada com a letra D, e daí, por volta, como eu já tinha dito, de 300 a 400 anos de Cristo, o pessoal teria chegado até a ilha de Rapa Nui. Então, essa, e nós vamos ver mais para frente porque é a teoria mais aceita em termos de colonização da Ilha de Páscoa, né? Ou seja, o pessoal que, tendo saído da Ásia, eles foram indo de etapa em etapa, aos poucos, ao longo dos anos, desde 1200 até o ano 400 depois de Cristo, 1200 antes de Cristo até 400 depois de Cristo, o pessoal gradativamente teria chegado até a Ilha de Páscoa. Aqui embaixo à direita eu coloquei uma figura como é o mapa da Ilha de Páscoa. Ela basicamente é um triângulo, né? Ela é basicamente um triângulo e ela é formada, por sinal, por 3 vulcões que ficam próximos dos vértices de cada um desse triângulo, né? Ela é uma ilha vulcânica, apesar de que os vulcões dessa ilha há muito tempo eles não entram em erupção, né? Então a gente vê aí, para quem quiser fazer 4 horas e meia de voo desde Santiago e quiser chegar lá, quais seriam os principais pontos turísticos. Na realidade, ela é conhecida mais pelas estátuas, né? Que apresentam lá. Dá para visitar muitas outras coisas. Elas têm cavernas muito interessantes. Existe uma caverna lá que tem de túnel 6,5 km. E essa caverna tem muitas pinturas que os povos antigos fizeram lá. É bastante interessante. Por outro lado, ela só tem uma praia. Ela é, assim, como ela é vulcânica, a terra chega abruptamente ao mar. Não existe assim uma passagem suave, a não ser numa das ilhas, numa das praias que existe. É a única exceção, tá bom? Vamos lá. Olha, então, mais uma vez, que criava dúvida de quem teria colonizado, mas veja bem por quê. Na figura 1, a gente vê umas estátuas, figura 1,
figura 3 e 4, a gente vê umas estátuas que eram feitas lá na Melanésia, como eu havia dito para vocês. E em Papua Nova Guiné também tinha essas estátuas. E se a gente comparar a estátua 6, que é a estátua típica de Rapa Nui, o pessoal fala, poxa, o pessoal pode ser que eles viessem realmente dessa região, principalmente das ilhas próximas da Papua Nova Guiné, e depois eles mudaram o estilo de fazer estátuas e começaram a fazer as estátuas igual que tem lá em Rapa Nui, que é essa estátua número 6. O pessoal que achava que o povo de lá tinha vindo da América do Sul, eles comparavam a estátua número 6 com a estátua número 5. Essa estátua número 5, para quem já foi, é uma estátua típica que fica em Tiahuanaco, que é junto ao Lago Titicaca, na Bolívia. Então, o pessoal, quando comparava estátuas, eles ficavam também na dúvida de onde eram originários os habitantes da ilha. Vai lá, Wagner. Essa é a ilha. Como eu falei para vocês, é uma ilha, basicamente, é um triângulo, e próximo a cada um dos vértices desse triângulo existe um vulcão. Ela é ilha tipicamente vulcânica, né? Então a gente pode ver aí os vulcões. Tem um nome é que eu não consigo aqui ver, mas também está escrito o vulcão mais famoso, e depois nós vamos ver por que ele tem a fama, é o vulcão número 1. Enquanto que o vulcão número 3 é o vulcão da onde eles tiravam as pedras, os povos originários da Ilha de Páscoa, eles tiraram as pedras para esculpir as estátuas. A gente vê também nesse mapa, né, que praticamente todas as estátuas, essas estátuas eles chamam de moai. Os moais eles colocavam os moais ao redor do perímetro da ilha. Vocês podem ver aí essas figuras de moais. Elas ficam, todas elas, com uma única exceção, elas ficam voltadas para o interior da ilha, como se as estátuas estivessem protegendo os habitantes da ilha de qualquer tipo de invasão ou de qualquer coisa que viesse do Oceano Pacífico. Tá? Vamos lá. Bom, rapidamente, só um pouco aí de como foi a colonização deles. Como eu já tinha dito antes, a possível ocupação se deu entre 300 e 400 depois de Cristo. A datação de carbono 14, que é a mais usada para determinar a idade de fósseis, vamos dizer, que tinham carbono, né? A datação que eles encontraram foi a partir de 650 depois de Cristo, mas parece que mais recentemente eles conseguiram detectar ossadas humanas anteriores a essa de 650 depois de Cristo. O estudo de DNA dessas ossadas indicaram que o pessoal tinha características dos habitantes da Polinésia. É por isso que hoje a teoria muito mais aceita é que esse pessoal tenha vindo da Polinésia, como nós vimos lá da Micronésia, etc. A própria língua Rapa Nui é uma língua muito parecida, quer dizer, bastante parecida com as faladas nas ilhas da Polinésia. Então, todos os estudos mais recentes estão indicando que a origem desse povo, mas eles ficaram, desse povo é lá da parte da Polinésia. Contudo, gente, o que acontece é que eles ficaram cerca de mais de 1000 anos absolutamente separados de qualquer outra civilização. Eles chegaram lá, parece que eles chegaram em 2 ondas de população, mas depois disso eles perderam qualquer contato com qualquer outro povo. Na verdade, o que houve é que essa ilha de Páscoa... Wagner? Aí. Essa ilha de Páscoa, ela foi descoberta por pessoas, vamos dizer assim, mais civilizadas, mais do nosso mundo mais conhecido, por um explorador holandês, o tal de Jacob Hovegen. Ele viu essa ilha, ele tinha saído da costa do Chile, ele navegou 17 dias no Oceano Pacífico e no dia 5 de abril de 1722 ele descobriu
uma ilha, e ele viu que essa ilha era habitada. Ele fez um relato lá no diário de bordo dele, e ele disse que o pessoal que estava lá, a ilha praticamente não tinha vegetação, praticamente não tinha árvores. As canoas, eles tinham algumas canoas, mas eram muito pequenas, menores de 3 metros. E nessas canoas, quando muito, ia uma ou duas pessoas, não mais que isso. Ele verificou, como eu disse, que essa ilha estava quase deserta em termos de árvores. Não havia madeira para construção de barco. Portanto, esse pessoal não só não recebeu mais gente de fora, como eles também não conseguiram sair, porque eles não conseguiam fazer barcos. Ele verificou que na ilha não tinha árvores maiores de que 3 metros de altura. Quer dizer, então, com uma árvore menor que 3 metros de altura, é impossível fazer qualquer tipo de barco para navegar, né? Vai, Wagner. Bom, a cronologia, após a descoberta, né? Nós vimos, ela foi descoberta em 1722. Em 1770, aí ela foi vista em 1722 por aquele holandês. Ele ficou um pouco tempo na ilha, fez uma descriçãozinha, mas pegou e foi embora e não deu maior atenção a ela. Depois de muito tempo, quase 50 anos depois, em 1770, uma expedição espanhola do capitão González, ele também chegou lá na ilha, mas também só fez um pouco de relato no seu diário de bordo, ficou pouco tempo e foi embora. Em 1774, o capitão James Cook foi o inglês que descobriu a Austrália. Ele também esteve na ilha de Páscoa, né, Rapa Nui, e visitou a ilha e ficou durante uns 4 dias. Depois, em 1880, comerciantes europeus, essa terra não era terra de ninguém, eles aproveitaram e fizeram fazendas de gado ovino lá. Começaram a criar ovelhas lá. Em 1888, o Chile anexou a Ilha de Páscoa e também continuou o Chile aproveitando lá para fazer uma fazenda de ovelhas. E os nativos passaram a ser escravos. Só abrindo um parênteses, o Brasil foi o último país que aqui na América que libertou os escravos. Mas repare que em 1888, o Chile, quando anexou a Ilha de Páscoa, o Chile, ao mesmo tempo que anexou a ilha, ele também escravizou o povo de lá. Então, os habitantes de Rapa Nui foram os escravos mais longevos aqui da América do Sul, né? Em 1914, o pessoal da ilha se revoltou, mas essa revolta foi abafada. E, finalmente, em 1966, os nativos são considerados, desde 1966, são considerados cidadãos chilenos. Não só isso, a própria Ilha de Páscoa, atualmente, ela não se chama mais oficialmente Ilha de Páscoa, ela se chama Ilha Rapa Nui. E a língua falada, o dialeto falado por eles, também é considerado uma língua pertencente ao Chile. Então, o Chile, principalmente na Ilha de Páscoa, tem 2 línguas oficiais, o espanhol e o Rapa Nui. Bom, como nós vimos, né? A primeira ocupação da ilha se deu em 300 e 400 depois de Cristo. Supõe-se que os colonizadores polinésios ficaram, como eu também já tinha dito antes, cerca de 1000 anos em isolamento. Eles ficaram lá sozinhos. A população parece que chegou a ter de 6.000 a 30.000 pessoas. Ela foi densamente povoada, a ilha. Só que, com o tempo, parece que houve catástrofes. Parece que teve ela tinha bastante árvores, bastante florestas, mas acabou ocorrendo um ecocídio, ou seja, a natureza lá foi sendo destruída. Parece que uma das causas da destruição das ilhas foi um pouquinho só. Uma da causa da destruição da ilha foram os ratos que comiam as sementes das árvores. As árvores botavam sementes, mas os ratos que tinham chegado lá junto com a população originária, os ratos comiam as sementes e não deixavam germinar árvores novas.
E as árvores que tinham, a madeira que tinha, ia sendo consumida pelo pessoal que morava na ilha. Moral, e ficou uma ilha praticamente deserta. E o pessoal começou a passar fome. Há sinais lá que, inclusive, sinais de canibalismo. Eles encontraram muitos esqueletos, alguns esqueletos, não muitos, não sei quantos. Eles encontraram esqueletos com marcas de faca nos ossos, ou seja, o pessoal tirava carne das pessoas, ou seja, praticava o canibalismo por causa dessa fome que o pessoal passou. Depois que chegaram os europeus lá, e como nós vimos, né, eles também levaram doenças, como os portugueses, os espanhóis levaram doenças aqui aos povos da América, né? Eram doenças desconhecidas para eles, então elas realmente passavam a lastrar, a fazer dizimar o povo que morava originalmente lá. Outra coisa que fez diminuir a população foi que eles foram, como eu disse antes, eles foram escravizados. E cada vez mais que chegava gente nova no pedaço, e eles iam colocando mais doenças ainda. E, além disso, além do codicídio, além das doenças, além da fome, eles tinham na ilha 12 tribos. Essa ilha era dividida em 12 tribos. E parece que eles lutavam entre si. Por isso, também, essas matanças acabaram dizimando as pessoas. Eu sei que chegou uma época em que a população da ilha, que nós vimos que já tinha chegado a cerca de 6 mil, 30 mil pessoas, mais recentemente, em 1800, não me lembro o número quanto, mas 1800, quase 1900, o número de habitantes da Ilha de Páscoa era de 188 pessoas. Quer dizer, realmente foi um desastre, foi uma coisa assim de devastar a população local. Vai, Maria. Bom, paramos de ver esse negócio, vamos ver. As coisas que a gente mais conhece, nós leigos, eu pelo menos leigo, o que eu mais conhecia da Ilha de Páscoa, o Rapa Nui, eu já disse para vocês, hoje, atualmente, nesse ano, agora, o nome oficial da ilha é Rapa Nui, não é mais Ilha de Páscoa, tá? Mas o que a gente mais conhece da ilha, pelo menos a gente vê na televisão, jornais, enfim, divulgação, meio de divulgação, são essas estátuas. Essas estátuas são chamadas moais e também são conhecidas como cabeças da Ilha de Páscoa. Ao todo, essa Ilha de Páscoa, a gente vê na figura 2, mais uma vez, que elas estão espalhadas através do perímetro da ilha, né? Elas são 880, ao todo, 887 estátuas. Nem todas estão de pé. O fato de elas estarem de pé ou não, há dúvida se foram terremotos que derrubaram algumas das estátuas, que depois foram recolocadas em pé novamente, ou se durante as guerras que existiam entre as 12 tribos, uma tribo derrubava as estátuas da outra. Então, isso é uma coisa que não se sabe, tá? Mas o que se vê aí é que realmente essas estátuas, mais recentemente, a maioria delas foi colocada em pé, como a gente vê aí nessa figura número 2, que é em pé ao redor de toda a linha da costa da Ilha de Páscoa. A figura número 3 é só uma figura, só para a gente ver como que é mais ou menos à noite, e a gente vê a Lua e um pontinho abaixo, menorzinho, é Vênus. A gente vê algumas estátuas. Essas estátuas são bastante parecidas entre si. A única diferença é a gente vê na figura 4, a gente vê um monte de moais em pé em cima de um Ahu, AHU. AHU é esse altar, esse pedestal, essa base de pedra que sustém as estátuas. E essas estátuas, o que diferencia praticamente uma de outra, além do tamanho, além das dimensões, é um tipo de chapéu que algumas estátuas usam na cabeça. A gente pode ver aí na figura 4 que uma das estátuas ainda mantém o chapéu na cabeça. Vamos lá. Bom, os moais, né, que nós já vimos, são essas estátuas, eles têm vários tipos. Então, a gente vê na figura 1, está escrito Ahu. Ahu é, como eu disse para vocês, é a base. É a base onde eles são colocados. E eles estão todos colocados de costa para o mar,
como se estivessem protegendo os habitantes da ilha de Páscoa. Na figura 2, além dos moais, que a gente vê, além do Ahu, que é a base, a gente vê os moais, que são as estátuas propriamente ditas. Na figura 4, a gente vê o moai, como ele é, de frente, de costas e de lado. Vamos olhar na figura 3 e 4. De frente, esse de frente, ele mostra que ele tem um pucal. Pucal é esse chapéu. Eu estou chamando de chapéu por falta de outro nome, né? Atrás, nas costas do moai, a gente vê uma estátua, uma figura. Essa figura, nós vamos falar daqui a pouco dela, é o chamado homem-pássaro. Então, tem esculpido nas costas, abaixo, ele tem esculpido um homem-pássaro, que é uma lenda muito interessante, muito bacana do povo da Ilha de Páscoa. A figura 5, a gente vê moais, que também há moais enterrados. Então, não sei se enterraram, qual foi a razão, se foi depois, ou se enterraram os moais para que impedir que os inimigos os derrubassem, né? Eu não sei. Realmente, há pouca informação. Como eles não tinham... A escrita deles, eles tinham escrita, mas ela foi destruída, acabou não se sabendo exatamente, não existe versão ainda escrita, conhecida, do que teria ocorrido. Tá? E a gente vê aí nas figuras 6 e 7 os tais dos moais. Vai, Wagner. Olha aí, como eu disse para vocês, na figura 1 a gente está vendo os moais. Praticamente, a grande maioria, sempre colocado na costa da ilha. Na figura 2, a gente vê um moai que seria o maior moai que eles teriam fabricado, mas, por alguma razão, eles começaram a esculpi-lo na rocha vulcânica, mas não saiu do lugar. Não se sabe exatamente o que houve, se houve alguma guerra entre eles que impediu que eles terminassem, ou se houve algum problema com a estrutura da estátua, enfim. Mas essa estátua ela teria 21 metros de altura, quer dizer, um negócio muito grande, e pesaria aproximadamente 270 toneladas. Agora, vocês imaginem um povo que não conhecia a roda, um povo com uma cultura bastante rudimentar, transportar um bicho desse da borda do vulcão, de onde eles tiravam essa pedra, até o local de destino. Quer dizer, eles tinham uma tecnologia para transporte bastante evoluída. Na figura 3, a gente vê alguns moais que, desses 887 estátuas, só 550 estão acabadas e colocadas ao redor da ilha. O resto, as 397, ficaram sem transportar. Então, são 887 ao todo, mas só 550 chegaram ao seu lugar de destino. 397 delas ficaram pelo caminho. Um detalhe que eu achei interessante, um detalhe da narina da estátua. Dá uma olhada nessa figura número 5, a gente vê uma foto da cabeça do moai e a gente vê as duas narinas. A narina deles, eles esculpiam na narina, na fossa nasal dele, eles esculpiam como se fosse um anzol. Dá uma olhada. Esse anzol, da figura 6, é um anzol típico do povo de lá. E eles esculpiam, não sei por que, não se sabe por que razão, mas eles esculpiam nas narinas o símbolo dos anzóis. Não sei se era devido à pesca ou alguma coisa, mas essa é uma característica. Esse é o vulcão Rano Raraku. Rano quer dizer vulcão. E desse vulcão, dessa cratera, que o pessoal tirava as pedras para fazer os moais. Os moais não foram construídos ao longo de toda a existência do pessoal da Ilha de Páscoa, não. Eles, segundo os estudos que foram feitos, a grande maioria deles foi feita entre o ano de 1250 e 1500 depois de Cristo. Durante essa época é que eles fizeram os tais dos 887 moais. Não sei porque não fizeram antes e também não sei porque depois dessa época eles pararam de fazer. Na figura 2, a gente vê
alguns moais. A gente vê que que boa parte deles estão enterrados, mas alguns mesmo enterrados estão inclinados, ou para trás ou para frente. Não se sabe o motivo. Provavelmente, a razão dessa inclinação deles enterrados tenha sido algum tipo de terremoto que mexeu com a terra e deslocou para frente ou para trás o moai que estava enterrado. Outra coisa que eu achei interessante é a fabricação dos olhos dos moais, né? Eles aproveitavam o coral branco para fazer a parte branca do olho, aproveitavam a obsidiana, que é uma pedra típica, é uma pedra vulcânica típica, para fazer a parte negra do olho, e a escória vermelha do vulcão também eles usavam. Então, na parte de baixo da figura 6, a gente vê os olhos do moai. E na parte de cima a gente vê o tal do coral, a obsidiana e a escória vermelha com a qual eles fabricavam os olhos das estátuas. Olha aí, ó. Um moai em média, quer dizer, os moais não tinham, como eu disse, eles não tinham todos os mesmos tamanhos, né? Eles variavam. Um moai médio, quer dizer, nem o mais alto nem o mais baixo, o médio, ele tinha mais ou menos 4 metros de altura, 1,60 m de largura e pesava cerca de 14 toneladas. Tá? Então, esse é o moai médio. Então, você vê que não é fácil carregar 14 toneladas, desde do vulcão, da onde eles tinham tirado e esculpido o tal do moai, até o local de destino. O maior moai que está em pé é um moai que tem cerca de 20 metros de altura. É o moai chamado paro. Eu não sei o que quer dizer paro. Ainda não estudei a língua deles, mas ele é chamado paro. Ele pesa 12 toneladas, esse moai. Ele é mais fino, tá? Mas ele tem uma boa altura. Esse, como eu disse para vocês, o maior é esse que não saiu do chão, esse que tem 21 metros, teria 21 metros e pesaria 270 toneladas. O que se acredita, por que eles faziam esses moais, realmente é uma coisa que a gente não sabe. Não sabe. O que se acredita é que os moais eram construídos pelas diversas tribos, pelas 12 tribos que habitavam Rapa Nui, para mostrar o poder. Então, cada um queria fazer um moai maior, queria colocar um moai no ponto mais alto da ilha, enfim, queria se destacar. Então, a tribo queria mostrar poder para fazer o moai maior. Queria mostrar sua autoridade e também parece que era uma questão religiosa. E cada moai, segundo contam as tradições dos povos que moram lá, cada moai teria seu mana. Mana é o espírito que fazia com que o moai pudesse andar. Então, porque sempre ficou essa pergunta, por que ele anda? Ele anda por causa do espírito dele. E o espírito dele, na língua Rapa Nui, chama-se mana. Maná, eu não sei se é maná ou mana, tá? Mas era assim. Vamos para frente. Então, aí, ó, na figura 1, a gente vê uma típica construção de Ahu, que é a base, os moais que estão em cima da base, e todos eles de costa para o mar. A gente vê isso na figura 1 e na figura 2. Todos os moais eram instalados de costa para o mar, olhando para dentro da ilha. Seriam montados assim para dar proteção aos habitantes de Rapa Nui. Existe uma exceção. Existe um moai que é diferente dos outros moais. Esse moai que a gente vê aí no 3 é o chamado moai cantor. Tuku Turi, quer dizer cantor. O único diferente é ele, em vez de estar em pé, um moai que eles esculpiram ajoelhado. Ele diz, não sei se é por causa do vento que sopra próximo da região onde ele está, que começa a assobiar, eles dizem que esse é o moai cantor, seria um moai cantor. Ele deve ter havido alguma razão para eles terem feito esse moai de uma maneira diferente. Mas a verdadeira razão a gente desconhece, não se sabe por que disso. Vamos lá. O moai cantor, isso que eu falei para vocês. A estátua única. Essa está em tamanho maior do que o anterior. E dá para ver o rosto dele, está bastante danificado. Né? Agora, as 3 figuras de baixo, a figura 3, 4 e 5, mostram o Tepi Tucura.
que Pitucura, na língua deles, quer dizer umbigo do mundo. Essa pedra central maior aí, muitos visitantes, muitos turistas, o próprio pessoal da ilha, dizem que ela transmite energia. E parece que realmente, não sei se é porque ela tem algum tipo de minério de ferro, se ela é imantada, mas o pessoal, quando põe as mãos, põe algum objeto metálico próximo a essa pedra, eles se sentem como que magnetizados, ela parece que tem um poder especial. E eles colocaram essa pedra, os povos originários colocaram essa pedra dentro de um círculo de pedra. E ao lado dessa pedra central existem 4 pedras menores, que estão exatamente direcionadas para o norte, sul, o leste e o oeste. Né? Então, esse local exatamente é o umbigo do mundo. Então, se a ilha é o umbigo do mundo, esse ponto é o umbigo central do mundo. Né? Então, é uma tradição. Então, muita gente, os turistas, quando vão lá, é um dos pontos turísticos mais interessantes, porque eles sentem essa energia emanar dessa pedra. Vai. Agora, a grande pergunta que se fez ao longo do tempo é como os moais chegavam até lá. Porque diz que tinha um rei da ilha, chamou pelos deuses e ordenou que as estátuas caminhassem até o seu destino. Então, diz que as estátuas andavam. Então, sempre se pergunta, você ia lá, os primeiros colonizadores, as primeiras pessoas que chegaram à ilha, perguntavam ao pessoal, mas como conseguiram essas estátuas chegarem até aí? E eles respondiam que elas chegavam andando, e por ordem do Ariqui. Ariqui é o chefe da ilha. Então, era o chefão da ilha que mandava os moais andarem da onde eles eram esculpidos até o ponto final deles. Ari é sempre chefe. Olha... Em qualquer língua. Mas é verdade, mas tem muita gente que não gosta do chefe. Esse chefe morreu assassinado, viu, Jari? Não, mas foi um mero acaso. Olha aí, a gente vê nas figuras... Brincadeira. A gente vê no 2 e 3... alguns moais que estão tombados, quer dizer, eles não conseguiram chegar até o seu destino. Eles caíram, de alguma maneira, eles caíram no meio do caminho. A gente vê que o número 3, por sinal, ficou danificado, eles não conseguiram nem reconstituir, ele ficou por lá mesmo. Né? Então, existem vários moais, como nós vimos, que não chegaram até o ponto final do seu destino. Vai, Wagner. Então, nessas figuras aí, são algumas das hipóteses de como teriam sido transportados os moais até o local onde eles estão. Né? Então, seria arrastando, mas parece que é difícil, porque eles eram muito pesados, e para um terreno super acidentado, seria muito difícil transportar o moai sem danificá-lo. Outros acham que eles faziam um tipo de uma base feita com troncos de madeira e em cima eles arrastavam o moai. Outros eles achavam que eles puxavam tipo trenó e levavam até outra posição, a posição final. No 4, mostra uma outra maneira, como esse triângulo é um tipo de uma forquilha, como que vai andando, a turma vai andando com ela para frente e vai arrastando o moai. Mas, na verdade, o que a teoria mais aceita é a teoria do transporte do moai andando, como a gente vê aí na figura 5. E o moai, como eles diziam, a tradição é que os moais andavam. Então, essa é a teoria mais aceita para o transporte dos moais, da origem até o destino deles. Vamos ver como é que eles andariam. Vamos ver na próxima. Olha aí. Os moais andam, frase do antigo habitante de Rapa Nui. Né? Então, a gente vê aí, nas figuras 1 e 2, isso aí foram testes que foram feitos mais recentemente, essa figura número 2. Né? Então, como é? Eles pegavam na parte alta da cabeça, ficavam 3 grupos de pessoas, uma atrás, para evitar que a estátua caísse para frente, e 2 grupos, um de cada lado da estátua. Cada um desses grupos que estavam de lado puxava uma vez, de tal maneira que a estátua como que andasse para o lado dessas pessoas. A hora que ela tinha andado um pouco, tinha ido um pouco para frente, eles paravam de fazer força e o pessoal que estava do outro lado é que fazia a força.
e aos poucos a estátua como que ia andando, e ela sempre sendo segurada para que não caísse pelo pessoal de trás. Gradativamente ela saía lá do seu ponto de origem e chegava até o seu destino. E aí está do lado, está a descrição aí como esse pessoal fez o teste. Estátuas gigantescas foram transportadas através da ilha por distância de até 18 quilômetros, por indivíduos que não dispunham de animais nem rodas. Realmente, eu me esqueci de falar, o pessoal, os animais que eles tinham lá, quando muito, eram ovelhas e galinhas. Eles não tinham animais grandes, e ratos, né? Mas não tinha animais grandes de tração. A cena mostra um moai de 6,5 metros de altura, e ele tinha saído lá do vulcão Rano Raraku, a pedreira principal, e através de uma estrada de terra batida que o pessoal fazia e fez aí para fazer esse teste, eles iam chacoalhando esse moai até ele chegar ao seu destino. Então, essa é a maneira mais provável de como os moais eram transportados. Realmente, pensando nesse sentido, os moais iam andando até o seu local de destino. Um negócio que eu achei interessante é esse pucal aí, aquilo que eu falei para vocês. Alguns dos moais, não todos, uma boa parte deles tem esse chapéu chamado por eles pucal. Inicialmente, os clãs competiam tentando superar um ao outro na construção dos arrus, repito, essa base onde ficam os moais e os moais. Depois, acirraram-se as desavenças até que se tornaram uma luta franca. As tribos começaram a lutar entre si. O que eu achei interessante, e eu coloquei uma figura, eu realmente não sei, mas eu já vi que alguns religiosos de origem judaica, não todos, normalmente eles usam o kippá, acho que é kippá o nome, mas tem alguns que usam esse tipo de chapéu aí que parece o pucal. Eu achei interessante a coincidência do formato ser muito parecido do pucal com esse tipo de chapéu, não sei se é chapéu, usado por essas pessoas. Isso é só uma curiosidade, eu desconheço. Vá para frente, Wagner. Vai mais um. Os moais, alguns moais foram tirados dos seus locais de origem, né? O Chile, até hoje, quer que o Reino Unido, a Inglaterra, devolva a estátua tirada da Ilha de Páscoa há mais de 150 anos. Então, a gente vê essa estátua da figura 1, é uma estátua que está localizada lá no Museu Britânico. Então, não sei quem pegou uma estátua de lá e levou até a Inglaterra. E o pessoal o pessoal do Chile até hoje reclama que eles querem a devolução disso. Essa estátua foi roubada, né? E a gente vê essa estátua de frente, na figura 1, e de costa. E de costa ela mostra o homem-pássaro. Nós vamos ver já o homem-pássaro. Outro museu interessante para quem não quer voar aqueles 4.200 quilômetros, aquelas 4 horas e 20 minutos até a Ilha de Páscoa, mas para quem for no Chile e for até o Viña del Mar, que é uma cidadezinha, como diz o nome, Viña del Mar, foi lá que o Brasil ganhou o campeonato em 62. Eu tive a oportunidade de estar lá, porque como eu sou ferroviário de origem, eu fui uma vez fazer uns trabalhos lá no metrô de Viña del Mar, em Valparaíso, que fica muito próximo, e fui visitar esse museu. E lá existe, na frente do museu, existe um moai que a gente pode visitar. Então, para quem não quer ir tão longe, pode visitar esse moai aí mais perto. Vamos, Wagner. Como eu disse para vocês desde o começo, essa plataforma, a gente vê aí esses moais na figura 2, na figura 1, em todas as figuras, a gente vê os moais. E eles ficam em cima de uma plataforma. Também como que o pessoal conseguia levantar o moai para ficar em cima dessa plataforma é um mistério. Até hoje não se sabe. Mas essa plataforma eles chamam de arru. Então, interessante é o formato das pedras dessa plataforma. Nós vamos ver daqui a pouco aí no próximo slide. Vai, Wagner. Bom, na figura 1, a gente vê o formato das pedras de um arru. Veja como elas são entalhadas e elas se encaixam perfeitamente.
Esse Ahu aí chama-se Ahu Vinapu, não sei o que quer dizer, mas eles têm um entalhe das pedras perfeito. E a gente vê na figura número 2, do lado esquerdo, a gente vê esse mesmo Ahu com outras pedras perfeitamente encaixadas. Do lado direito da figura 2, a gente vê um muro inca. Quem já esteve lá em Cusco já viu as paredes que existem em Cusco? São umas pedras gigantescas e perfeitamente esculpidas. Eu ia comentar isso. Em Cusco tinha exatamente isso. Exatamente. Então, quem foi em Cusco tem 2 lugares, tanto dentro da cidade como uma fortaleza que fica muito próximo da cidade, tem essas pedras. E foi mais uma razão que o pessoal achava, pô, não, quem fez esse entalhe, quem aprendeu isso era o pessoal que morava no continente americano, mas só que depois descobriu-se que lá da Ilha de Páscoa eram antes de 1440 e as de Cusco eram depois de 1440. Então é mais provável que o pessoal da Ilha de Páscoa tenha ensinado ao pessoal de Cusco, não sei se é provável, mas mais provável que tenha ido da Ilha de Páscoa em direção ao continente. E por curiosidade também eu coloquei na figura 4, quem já esteve em Tiwanaku fica à beira do Titicaca, lá ainda na Bolívia, próximo ao Peru, mas ainda na Bolívia. Lá também existe uma série de pedras, série de templos, de paredes, com pedras muito bem encaixadas. Então, essa questão das pedras é um negócio muito interessante. Eu andei fazendo uma pesquisa para ver se saía de algum lugar, a gente vai ver no próximo slide. Olha aí, ó. Formato das pedras. Olha a semelhança. Essa que está, eu esqueci de numerar, mas essa que está no alto à esquerda é de uma fortaleza que fica no Peru, que fica próxima de Cusco. É uma fortaleza que fica ao lado de Cusco. Dá uma reparada como são as pedras dele. Essa do alto à esquerda é uma fortaleza, né? Então, tem um nome que é difícil de pronunciar. Outro também no Peru, só que já em Cusco, mesmo dentro da cidade, também a gente vê esse cara tocando bandolim, sei lá o que ele está tocando, e a gente vê as costas dele, como as pedras são tão bem esculpidas para que haja encaixe. Embaixo à esquerda, tem as pedras do templo de Khafre. Khafre foi um dos faraós que fez aquelas grandes pirâmides. As 3 grandes pirâmides são Quéops, a maior, a intermediária é a de Khafre, e a menor é Miquelinos. Mas a do templo de Khafre, repare também essas pedras como são perfeitamente esculpidas. Então, na figura embaixo à direita, eu coloquei que é muito engraçado que essas pedras perfeitamente esculpidas, elas acabaram se espalhando pelo mundo. Quer dizer, não se sabe exatamente se foram inventadas por cada um dos povos ou se teve um povo originário que começou a fazer isso. A gente vê que na Ilha de Páscoa tem, em Cusco tem, na Etiópia tem, no Egito tem. Então, é muito interessante esse formato de pedra. Não se sabe exatamente se houve uma criação, se foram várias criações para fazer esse tipo de parede. Vamos lá. Vamos falar um pouco das casas. As casas deles, boa parte eram feitas de pedras. A gente vê no número 1, a base da casa, porque elas eram cobertas com folhas, e as folhas, evidentemente, acabaram se deteriorando. Mas a gente vê a base. O Hare Paenga é uma casa de forma cilíndrica. E tinha a Hare Oka, eram casas de formas circulares, né? E a gente vê aí o resto de uma Hare Paenga em Rapa Nui. Então, aí habitavam, evidentemente, não habitavam uma pessoa só, habitavam, não sei se toda uma tribo ou boa parte de uma tribo. Na figura número 2, no alto, a gente vê uma tupa, orongo. Essas eram casas habitadas por sacerdotes. Essas casas ficavam à beira da boca de um dos vulcões, né? E elas eram habitadas por sacerdotes. Elas ficavam próximas às bordas, próximas às margens da ilha, próximas ao mar.
elas tinham as portas extremamente baixas. A gente vê aí na figura número 3. O sacerdote, para entrar aí, ele tinha que se abaixar, né? Não se sabe exatamente por quê, mas era um dos estilos da arquitetura de algumas casas que eles fabricavam lá. Essas se mantiveram, evidentemente, por serem de pedras. Devia ter muitas outras que eram feitas com materiais que, ao longo do tempo, se deterioraram. Vai lá, Wagner. Como eu disse para vocês, lá também tem muita caverna e que o pessoal também se abrigava dentro das cavernas. Existem cavernas, a gente vê aí o Anatepahu, no número 1, Anacaquenga, número 2, a outra aqui, que eu não sei exatamente o nome, não consigo enxergar, a Anacaitangata, acho que essa número 4 é igual ao número 3. Dentro dela, o pessoal encontrou pinturas rupestres, como se fossem os nossos homens antigos. Então, se a gente for visitar, quem for visitar a ilha, tem a oportunidade de entrar nessa caverna e ver as pinturas que eram feitas. Eles acreditam, as pessoas que estudaram acreditam que pode realmente ter tido canibalismo, porque Ana, quer dizer, na língua deles, quer dizer caverna. Kai, quer dizer comida. E Tangata é homem. Quer dizer, então, o homem, a caverna do homem que é comido. Então, possivelmente houve realmente, como depois acabou se tendo evidências ou se acredita, de canibalismo quando faltou comida dentro da ilha. Então, a gente vê aí as várias figuras das cavernas. E essa, número 4, é bastante interessante, porque quando você vai visitá-la, você vê essas pinturas dos homens primitivos da ilha de Páscoa. Então, aí tá. A número 1, como eu disse para vocês, é uma caverna que ela só acabou recentemente de ser totalmente explorada. Ela acabou de ser explorada completamente entre o ano 2006 e 2010. É uma caverna que tem 6,5 km de comprimento. São os vários túneis que, ao todo, somam 6,5 km. Também, ao longo da ilha, existe uma série de petroglifos, ou seja, são esculturas feitas nas pedras. E a gente vê que essa escultura do homem-pássaro não era só colocada nas estátuas dos moais, eram também esculpidas nas pedras. A gente pode ver isso na figura 3, na figura 4. Né? Vai lá, Wagner. Outra coisa que é interessante é a escrita. Eles, como eu disse no começo, parece que eles tinham escritas. Existem pedras e placas de madeira que eles chamam de rongo-rongo. Então, aí, alguns exemplos de rongo-rongo. Essas são placas de madeira da figura 3, da figura 5 e da figura 4. São placas de madeira. E eles têm esses, vou chamar de hieróglifos, por falta de outro nome. Eles têm esses símbolos que seriam a antiga escrita deles. Atualmente, lá na ilha, é uma coisa interessante, eles fazem festivais folclóricos e o pessoal se veste ou se despe conforme eram os habitantes originais e eles pegam placas estilo essas e eles fingem ler o que está escrito nessa placa e ficam cantando. Muito interessante, é muito bacana. Eu peguei no YouTube e vi essas músicas, são músicas muito interessantes. É um festival folclórico bastante interessante lá deles. Vai, Wagner. Eu vou tentar me adiantar para não ser muito chato. Tudo que passa de 1 hora começa a dar sono. Uma das lendas, a mais famosa lenda deles, é a lenda do homem-pássaro, Tangata Manu, na língua deles. Então, eu vou falar rapidamente o que era essa lenda do homem-pássaro. Eles tinham, como eu disse para vocês, eles tinham 12 tribos. Cada tribo escolhia um homem por ano, a cada ano escolhia um homem, e esse homem ficava, durante alguns meses, alojado naquelas casas de pedras dos sacerdotes locais. Eles ficavam lá alguns meses
dentro da casa dos sacerdotes. E eles eram instruídos, etc, etc, etc e tal. Passado algum tempo, passado esses meses, eles ficavam dentro dessas casas iguais a que eu coloquei aí na figura número 4. Né? Passado esse tempo que eles ficavam lá dentro das casas, e chegava um belo dia, esses 12 homens, um de cada tribo, eles pegavam, iam até a beira de um dos vulcões, o vulcão principal, eles tinham que descer só com o auxílio das mãos, né, mãos e pés, eles tinham que descer a encosta do vulcão, e a encosta do vulcão ela dá margem ao Oceano Pacífico. Eles tinham que nadar cerca de mais de 1,5 km, 1 milha, 1,6 km, eles tinham que nadar até as ilhas próximas a essa boca do vulcão, essas ilhas que estão mostradas na figura número 2. Eles tinham, depois de descer a boca do vulcão, eles tinham que sair nadando até essas ilhas, pegar um ovo de uma andorinha do mar, andorinha negra do mar, que era um pássaro que botava ovo nessa época, exatamente nessa época. Eles tinham que pegar um ovo do ninho das andorinhas do mar, pegar um ovo, subir novamente a encosta do vulcão e entregar o ovo ao sacerdote. O camarada que fizesse isso primeiro, ele seria, a tribo dele seria a tribo que mandaria em toda a ilha durante um ano. Então essa é a lenda do homem-pássaro, né? O Tangata Manu. O cara que conseguisse fazer isso, descer do vulcão, nadar até a ilha, pegar um ovo, voltar nadando, um ovo inteiro, subir a borda do vulcão e entregar ao sacerdote, quem fizesse isso, quem conseguisse fazer isso primeiro, a tribo desse camarada seria a tribo que comandaria na ilha durante um ano. Então, essa é a lenda do homem-pássaro. Vai lá, Wagner. Bom, então a gente vê lá. Bom, aí eu acho que eu descrevo como que era, mas é exatamente isso que eu falei. Né? Essas são as ilhas. Tinha alguém que gostava de nadar um pouco menos, ele ia nesse rochedo mais pontudo, mas ele economizava em nadar, mas tinha dificuldade em subir, porque esse rochedo mais pontudo é difícil de ser escalado. É melhor nadar um pouco mais e tentar a sorte nas ilhotinhas menores. Né? Mas cada um tinha a sua estratégia. Na figura 3, a gente vê como que é o símbolo do homem-pássaro, né? E na figura 4, a gente vê um homem-pássaro esculpido numa das pedras, é um petroglifo. Na figura número 2, aqui embaixo, a gente vê uma andorinha preta do mar e um ovo. Né? Era esse ovo que era cobiçado pelo pessoal, que tinha que chegar inteiro nas mãos do sacerdote local. Adelante. Bom, aí está a lenda do Tangata Manu. Então, são várias figuras que eu coloquei aí, a 1, a 2, a 3. Agora, o interessante é que a 4 é uma figura muito parecida com o homem-pássaro, e essa pedra que foi esculpida com essa imagem, ela é lá do Havaí. Então, mais uma coisa que evidencia que a civilização de Rapa Nui tenha vindo dessa região oeste, do que ao invés de ter vindo da região da América do Sul. Né? É muita coincidência, muita coisa parecida, para ser só coincidência. Vai, Wagner. Zebra aí. Acabou, Wagner? Não. Tá vendo? Bom, outra vez aí, a casa da Vila Orongo, onde o pessoal ficava um tempo. Volta, vai lá, Wagner, para frente, para trás, digo. Bom, o que a gente vê aí, pessoal, nessas figuras são, bom, na figura Wagner, para frente. Aí. A gente vê as casas da Vila de Orongo, né, onde o pessoal ficava morando durante um período. A gente vê a boca do vulcão na figura número 2 e as ilhotas que ficavam lá próximo. O pessoal descia
essa escarpa do vulcão até o mar e saía nadando em direção às ilhas, que a gente também vê na figura 3. Figura 4, a gente vê aí, existem ainda festivais que simulam essa festa ainda hoje, a gente vê um camarada que vai nadando, e na figura 5 a gente vê a escultura de um homem-pássaro, feito numa das pedras lá da ilha. Bom, outra vez aí, são mais figuras, exatamente, a gente vê na figura 3 a tal da andorinha do mar, com preta, né, que bota o tal ovo que o pessoal tenta pegar. E na 4 a gente vê as ilhas lá no fundo, e em primeiro plano está a boca quer dizer, a parede do vulcão que o pessoal tem que descer e depois subir com o ovo intacto. Bom, essa figura aí mostra, depois que chegaram os europeus e principalmente os chilenos lá, a religião deles passou a ser a religião católica. Então, aquela série de tradições deles foram se perdendo. Mas, apesar disso, a gente vê aí a igreja, Santa Maria, não me lembro do quê, Santa Maria alguma coisa, é o nome dessa igreja. E a gente vê na fachada que muitas das figuras dessa igreja representam o homem-pássaro. Então, apesar deles terem sido convertidos a outra religião, a própria igreja, por alguma razão que eu achei até muito justa, manteve muito da simbologia das tradições dos povos originários lá de Rapa Nui. A gente vê também algumas moedas chilenas, né, que mostram o homem-pássaro, os moais, enfim. De alguma maneira, o pessoal do Chile tentou preservar, não foi muito, mas tentou preservar de alguma maneira a cultura local. Vai lá. Olha, Santa Maria de Rapa Nui. Sabia que era Santa Maria, não me lembro. Então tem algumas figuras, a gente vendo mais de perto, a gente vê que nessa número 2, aí no meio tem um homem-pássaro. Né? Então o pessoal, e os próprios padres que rezam a missa aí, eles se ornamentam, eles se enfeitam mais ou menos com vestimentas e com enfeites típicos da ilha. Claro, eles introduziram a religião, no caso católica, mas eles, de uma certa maneira, procuram manter alguma coisa da tradição local. Vai lá. Olha aí, em termos de arte, para não falar que eu não falei de arte, algumas estatuetas esculpidas em madeira. A gente, Wagner, não, aí, a gente vê na figura número 2, esse é Jesus Cristo. Mas repara que essa figura de Jesus Cristo, ele tem na cabeça uma coroa, e essa coroa é a coroa do homem-pássaro. Então, é interessante, eles mandaram, continuaram de uma certa maneira com a cultura original. A figura número 4 mostra um símbolo que é um enfeite. Muitas mulheres usam esse enfeite, é um enfeite feito de madeira, elas usam na altura do peito. Né? E esse enfeite ele tem umas figuras nas extremidades, tanto direita quanto esquerda, tem umas figuras antropomorfas, e representa alguma coisa da cultura local. Não descobri o que é, mas é tão famoso esse tipo de enfeite, esse tipo de estátua lá em Rapa Nui, que a gente vê na figura número 5 é a bandeira de Rapa Nui. A bandeira da Ilha de Páscoa é exatamente essa branca, com em vermelho essa representação que eles usam dentro do folclore deles. Né? Então, isso é a própria bandeira deles. Vai lá, Wagner. Bom, aí a gente vê outra vez a bandeira, né? O Senado aprovou isso aí eu peguei de um negócio espanhol. O Senado aprovou o nome da Ilha de Páscoa e isso passou pela Câmara lá acho que de Santiago. E a gente vê nas figuras 1, 2 e embaixo, a gente vê, eles não fazem mais aquela brincadeira de sair nadando e pegar, mas eles fingem que fazem isso e fazem as suas festas
festas folclóricas. E aí a gente vê também o Saul Sam, que é na figura número 1, que é um tipo de uma dança típica deles. E a gente vê que a vestimenta deles é vestimenta típica do pessoal lá do Havaí. Então, é muito próximo, realmente, é muito provável, então, que essa cultura deles tenha vindo daquela região. Vai lá, Wagner. Bom, então aí a gente vê a conservação do folclore, tudo isso as festas. Essa figura do meio são os homens cantando. Eles fingem que leem aquelas tábuas com as letras de música e eles cantam as músicas tradicionais deles. Essa festa se realiza próxima daquelas casas que eram as casas dos sacerdotes. A gente vê que também que eles têm o hábito de se tatuar. E, finalmente, embaixo aqui, a gente vê a única praia da ilha. É a praia de Anaquena, abrindo um parênteses. E com todo o respeito dos conhecedores. Existe um vinho chileno chamado Anaquena. Eles puxaram o nome desse vinho dessa praia. Olha, a safra de 2017 do Carmener é espetacular. Para quem gosta de vinho, eu não entendo muito, mas eu recomendo essa safra do Anaquena, do Carmener 2017. Mas essa, então, voltando aí, que é sério, essa é a única praia da ilha. Tá? Eu esqueci só de dizer uma coisa, rapidinho. O conjunto de estátuas que não está voltado em direção ao interior da ilha, ela está voltado em direção às ilhas da Polinésia. Então, o pessoal acredita que aquelas estátuas voltadas para o mar, em direção às ilhas das Polinésias, que mostram da onde teriam vindo os primeiros habitantes. Eu tinha esquecido de falar antes. Vai lá, Wagner. Agora, essas aí são umas dicas, né? Para quem não leu, recomendo fortemente a leitura desse livro do Thor Heyerdahl, o Kon-Tiki. É a expedição que ele fez saindo do porto de Callao. O porto de Callao é o porto ali próximo a Lima, no Peru. Então, o pessoal, em 1947, fez uma balsa, simples balsa, com uma vela, e saíram do porto de Callao e navegaram durante 101 dias, só pescando, pegando água da chuva, sobrevivendo como teria vivido um povo primitivo. E eles chegaram às primeiras ilhas, passaram pela Ilha de Páscoa, nem viram a Ilha de Páscoa, mas aproveitando as correntezas e os ventos, eles chegaram nas ilhas próximas ao Havaí, depois de 101 dias de navegação. E essa navegação, e toda como foi feito, os preparativos estão citados nesse livro, do Kon-Tiki, do Thor Heyerdahl, de 1900. A expedição foi feita em 1947. Realmente recomendo. Tem quem gosta do filme, mas o filme está longe de ser igual ao livro. Recomendo o livro. E, finalmente, do mesmo autor, ele também escreveu Aku Aku, Os Segredos da Ilha de Páscoa. É o Thor Heyerdahl. Esse Aku Aku seria um feiticeiro. E, segundo consta, os feiticeiros, o pessoal ia consultar o feiticeiro. E, conforme aparecesse a cor das penas que estão na cabeça desse Aku Aku, que é exatamente essa figura que está mostrada aí, à direita, e, de acordo com as figuras, seria o destino da pessoa que estava consultando os oráculos. Eu não sei exatamente que cor ou o que significava, mas a tradição dessa ilha era a tradição dessa ilha consultar esse sacerdote, e o sacerdote consultava esse Deus que, em função da cor das penas, diziam qual seria o destino da pessoa. É isso aí. Mais um aí, Wagner. Vamos ver. Acabou. Pessoal, antes de terminar, eu só queria pedir desculpa. Eu estou procurando, à medida do possível, fazer a conversa durar 1 hora. É que a gente começa um pouquinho depois das 8. Hoje eu demorei 1h10. Mas é para evitar o sono, né? Eu sei que é chato ficar só uma pessoa falando e sem que haja outras pessoas falando junto. A gente fica meio monótono. Eu peço desculpa pela monotonia. Mas, de qualquer maneira, eu Roberto, a fala é boa e os temas que você traz são sempre muito interessantes. Muito obrigado. Eu tenho um pouco de sono.
Obrigado. Muito Tá bom. graças. A próxima vez vai ter distribuição farta de travesseiros antes de começar. Não, nada disso. Não, nada disso. Agora, eu só... E o debate? Queria... E o debate? Não vai ter debate? Não, vai. Só, Ari, antes do debate, eu só queria fazer uma homenagem à minha grande amiga Rose. Eu não gostaria de ficar repetindo, eu sei que é um assunto triste, principalmente para todos nós, mas principalmente para o Wagner, mas eu quero dedicar essa apresentação à Rose. A Rose é uma pessoa, para quem não conheceu pessoalmente, perdeu o conhecer, muito bacana, muito legal. Eu conheci a Rose, eu acho que mais de 53, 54 anos atrás. Ao longo de todo esse tempo, eu fui amigo dela e sei que ela foi minha amiga. Ela entrou nesse grupo que nós estamos falando agora, eu me orgulho de ser isso, porque apesar do Wagner ter tentado fazer com que a Rose participasse, foi eu que, através de várias mensagens que eu mandei para ela, ela acabou se convencendo e entrou. Ela realmente é uma pessoa muito bacana, ela vai fazer muita falta. Quero lembrar uma coisa. Os egípcios antigos, quando eles queriam esquecer uma pessoa, eles pegavam a estátua dessa pessoa e destruíam. Eles riscavam a estátua, riscavam a imagem da pessoa. Eles diziam que a pessoa só morre quando ela sai da presença, quando ninguém se lembra da pessoa. Então, essa era uma maneira dos egípcios antigos eliminarem uma pessoa para sempre. Uma coisa que eu vou falar, a Rose, enquanto eu viver, ela vai estar viva, porque eu sempre vou lembrar dela. Era uma grande amiga, uma pessoa formidável. Foi uma perda, eu não sei explicar a morte, acho que nenhum de nós sabe explicar a morte. Se há alguma justiça, sei lá, e ela deve estar num bom lugar. Ela deve estar num bom lugar. Um dia, gostaria de todos nós estarmos juntos, e vocês vão conhecê-la pessoalmente, ela é uma pessoa formidável, foi uma grande amiga. Muito obrigado, desculpa essa parte meio... Obrigado, Roberto. Aqui está a Yara, ela está aqui escondida, né? A Yara, junto com o Roberto, foram padrinhos de casamento, ela está aqui no... é? Yara, se estiver por aí, enfim. Mas eu gostaria de fazer uma homenagem à Rô, inclusive de pegar informações com amigos e tal, porque para a molecada aí, os netos, né, não se esquecerem da avó e tal, né? Então, bacana. Uhum. Eu vou estar agitando isso daí, a gente depois conversa, vamos ver. Dia 11 de novembro é data aniversário dela, tentar fazer uma homenagem, vamos ver. Legal. Legal, faz isso mesmo. Olha, muito legal. A gente ficou, durante todo esse tempo, nós sempre ficamos juntos. Claro que cada um teve sua vida. O Wagner e ela e a Rose viajaram muito, moraram na Inglaterra, voltaram, foram para o México, voltaram. Mas, olha, até recentemente, até antes de começar a pandemia, porque a Rose tinha verdadeiro pavor dessa pandemia, aí nós paramos de nos encontrar. Mas todos os finais de semana, ou quase todos os finais de semana, antes de começar a pandemia, nós nos encontrávamos na casa da mãe do Wagner e a gente batia papo como na época que nós praticamente éramos adolescentes. A gente só dava risada. E bebíamos muito vinho. Isso que eu ia dizer. Eu, por sinal, levava uns vinhos ótimos, né, Roberto? O Wagner, agora sou obrigado a falar, o Wagner só levava vinho azedo. Os únicos vinhos bons, quem levava era eu e a irmã do Wagner. Mas era uma festa. Mesmo com vinho ruim, a gente dava risada. Realmente, ela vai deixar muita saudade. Obrigado. Vamos lá. Wagner, eu queria fazer um comentário sobre a apresentação do Roberto, que foi excelente. Eu não sei se o Roberto usou como fonte os livros do Jared Diamond. O Jared Diamond é um professor de antropologia de Berkeley, na Califórnia, que escreveu extensamente sobre sociedades humanas, né, evidentemente, que pereceram porque em seu desenvolvimento da vida perderam noção de que a ecologia e a floresta sustentam a vida. Então, maravilhosos os livros dele, né? Maravilhosa. Eu assisti uma palestra dele
ele veio ao Banco Mundial no ano de 2002, 2003. Ele estava lançando um novo livro dele. Então, que é esse aqui. Não sei se vocês vão ver. Coloca ali no WhatsApp. Eu vou mandar pelo Zap. Esse livro é interessante, mas é outro livro. Sobre essa comunidade de polinésios que vieram das ilhas remotas em suas naus muito precárias até a Ilha da Páscoa, essa que é, vamos dizer, a narrativa que os antropólogos, que não tinha muita escrita, né? E aquelas estátuas, na verdade, são uns enigmas, né? Especula-se o que seja aquilo. Bom, de qualquer maneira, o que ele aponta é que a estupidez humana não tem limites. Aliás, Albert Einstein já tinha reparado sobre esse aspecto. Entre os animais, nós somos os que destroem aquilo que nos sustenta. E na Ilha de Páscoa, a terceira, quarta, quinta geração não se deu conta de que a floresta da ilha, na verdade, sustentava eles. Começou a faltar água, começou a faltar tudo. E eles queriam sair da ilha e não tinham madeira para fazer as canoas. Então, pereceram todos. Essa é uma metáfora que eu não quero usar isso como metáfora catastrófica, mas nós estamos nesse caminho. Nós estamos destruindo a natureza do Brasil a uma escala inimaginável. E o exemplo da Ilha de Páscoa e a sociedade que construiu aqueles monumentos, a única coisa que eles deixaram foram os monumentos, porque eles não tinham escrita, não tinha nada. Que eles pereceram devido ao fato de que eles destruíram aquilo que sustenta eles. É uma grande lição. Olha, o Jared não precisava entrar na política da preservação da Amazônia ou das florestas do Bornéu e de outros países que têm também florestas tropicais, tropical rainforest, como se diz em inglês, claro. O problema nosso, evidentemente, é que nós estamos num piloto automático e a gente não sabe quem programou esse roteiro para nós. Ou a gente até desconfia quem seja. O problema é que nós não vamos chegar lá. A questão clara, hoje em dia, entre os antropólogos que estudam as sociedades ditas primitivas, nesse sentido, eu acho que eles tinham razão. Eram bem primitivos. Tanto é que eles não cuidaram do seu futuro e todos pereceram nessa aventura, nessa jornada deles. Então, eu acho que a antropologia e a arqueologia nos dão muitas lições que a gente pode aprender sobre o que aconteceu com os antepassados históricos dessa humanidade que cambaleia muito. E cambaleia com toda essa tecnologia que a gente conhece. Ou seja, não é por falta de informação que a gente está, hoje em dia, numa situação crítica. Outro dia, eu me recebi um paper maravilhoso, até eu acho que distribuí para alguns, você, Wagner, eu acho que não copiei para você, mas vou copiar amanhã, sobre como a cidade do México, já há 10 anos, monitora a qualidade do ar da cidade. E faz isso diariamente com uma acuidade enorme. Tem dias que eles avisam, não saiam de casa. As crianças não podem sair de casa. O alerta vermelho está ao máximo. E vai fazer muito mal à saúde dessas crianças. Então, cancelaram as aulas nesses dias e tal, e todo santo dia tem um relatório dessa ordem. Eu me pergunto, eu que vivi muitos anos em Palmas, que tem um clima muito inclemente e tem muita poluição aérea, porque todo mundo usa carro, porque não tem transporte público de qualidade, não dá para confiar numa única empresa numa cidade como aquela, é pequena cidade, mas todo mundo tem carro, e muitos têm 2 e 3 carros, porque como você trabalha num lugar e a mulher trabalha no outro, tem que ter 3 carros. Os níveis de poluição de Palmas são inacreditáveis, pior do que Cidade do México, porque ainda faz calor em cima. Cidade do México, pelo menos, um clima agradável, faz frio, é montanha, é platô, né, de uma montanha. Mas eu digo o seguinte, nós não temos ainda preparados nos municípios relatórios sobre a qualidade de ar que a gente respira.
Isso a gente deveria exigir, isso não era um pedido, uma reivindicação de cidadão, isso deveria ser obrigatório, porque com 8 milhões de carros rodando na grande São Paulo, a qualidade de ar lá e cá no Rio de Janeiro é crítico, é crítico. A CETESB faz algum trabalho nessa linha, né? Sim, mas avisa, monitora... Monitoração. A população, olha, tem dias que não dá para você levar as crianças na escola porque vai fazer muito mal respirar esse ar. Agora, eu queria fazer uma declaração política também. Tá bem, vai lá. Alguém já foi na Bienal aí, não? Ainda não. Então, a Rosa, nós fomos na Bienal. Sim. E primeiro agradecer ao grupo aqui que me fez ficar familiar, né? Foi a primeira Bienal que eu comecei a sentir as coisas. Antes eu achava tudo estranho. Mas eu fiquei muito impressionado com duas coisas. Primeiro, um trabalho de um artista índio lá, que, obviamente, ele faz um trabalho político de defender a sua comunidade, e tal, uma arte, né? Mas é um trabalho de defender a arte. E depois também tem uma área lá, a Bienal é feita por blocos. Aliás, eu já mandei isso no grupo, vou repetir. Façam as visitas guiadas, que são grátis e explicam bastante. Legal. Mas eu vi um negócio de negros que me caiu uma ficha assim, eu falei, pô, como é que a gente foi lá, os brasileiros, muita gente foi lá, pega os caras, trazem aqui, usa e abusa, vira escravo, né? Depois acaba a escravidão, se vira, negão, literalmente, né? E, inclusive, me senti um pouco assim, os judeus também são assim, né? Porque os judeus também virou escravo no Egito, depois vai para lá, vai para cá. E o que me chocou, Roberto, na sua apresentação, é que você apresentou assim uma coisa muito natural e chegou um cara lá, viu, foi embora, depois o Chile anexou a ilha. Tuta, a gente precisa fazer um trabalho para acabar com essas invasões. Primeiro, não chamar mais descobrimento do Brasil de descobrimento. Vamos chamar de invasão estrangeira. Segundo, nós somos invasores. A terra era dos índios, nós estamos... Todo esse grupo que está aqui no Bem Bom, tal, nós somos invasores. Tá? Uhum. E esse pessoal da Ilha de Páscoa tem que fazer um plebiscito. Se quiser ficar como chileno autônomo, tudo bem. Mas senão volta para Rapa Nui, fica... Que negócio é chegar lá, agora você é chileno. Isso aí é uma invasão, Roberto. Você vê com naturalidade uma coisa que não é, é uma invasão. Os caras foram lá e dominaram. Inclusive, os caras viraram escravo. Assim não é possível. Tá tudo errado. Sobreviveram. O Ari, e antes, pode falar. Naquela que eu coloquei cronologia... Depois eu quero ouvir a Tuta, porque a Tuta desculpa, briga também. Não, mas só para dar uma dica. O pessoal tentou se libertar do Chile, eles fizeram uma revolução, e o que eles conseguiram é ser uma província semi-autônoma. Tanto que eles, como eu falei, eles tiraram o nome de Ilha de Páscoa, não chamam mais Ilha de Páscoa, chama Rapa Nui. E eles têm uma certa liberdade de escolher os próprios próprios governantes. Arthur, mas olha, Arthur, os judeus se revoltaram contra os romanos. É questão histórica. Os romanos voltaram, história. Esmagaram, mataram todo mundo lá de Jerusalém. Você acha certo isso? Ari, já foi. Não é questão de achar certo, é só relatar a história. Mas, Ari, é por isso que eu sou absolutamente contra o marco temporário. Essa história de dizer que os índios só podem ficar nas terras que estavam quando saiu a Constituição,
Lelê Freire, o que é isso? É um absurdo. É um a absurdo. gente tem que ir todo mundo embora. Não, nós vamos voltar para a Rússia. Vamos voltar aqui. O Roberto volta para a Itália. Não, olha, se for para Pádua, até que eu iria de bastante prazer, viu? Exatamente. Eu acho que o Roberto iria de bom grado. Ali. Mas, ô, Roberto, você esteve lá na Ilha de Páscoa? Não tive. Mas parece que ele teve. Eu vi o Moai lá em Vinha del Mar. Que lá em Vinha del Mar eu estive. Então, o único Moai que eu vi foi no Chile. Agora, quem vai para o Museu Britânico pode ver também. Então, falando assim, na questão de invasão, eu sei que é errado, mas vou fazer o quê? É a história. O mundo foi devolver assim, o Moai lá para os caras, pô. É dos caras. Por que roubaram? Eu acho que devia devolver, nada disso. Deixa lá, pelo menos eu vejo. Ué, pega um avião e vai para a Ilha da Páscoa, Rô. Não, lá tem muita barata. Eu não vou lá nem de graça. Sabia? Dizem que tem muita barata lá, sabia? Não, isso eu não sabia. Ave Maria. Não, mas agora até que tem hotel bom lá para ficar, mas antigamente era tem hotel e desce avião, né? Quer dizer, deve ter um aeroporto lá. Não, tem. Quando você vai para o Tahiti, você faz escala na Ilha de Páscoa. Pessoal, você esteve lá, Rosa? Não, eu estive no Tahiti, mas... mas na Ilha de Páscoa mesmo você não. Não fui porque eu tenho medo, eu não consigo ficar nesses lugares. Mas é lenda. Não vou. E vou te falar uma coisa. Nessa praia de Anaquena, existe o melhor hotel da Ilha de Páscoa. É um hotel 5 estrelas. Então, agora tem o Explorer. Está lá, o Explorer. Tem um hotel maravilhoso lá. Mas eu acho que o Moisés foi para a Ilha de Páscoa. Não sei se foi o Moisés Eilano, eu acho que a filha dele. A Maiana foi também. Olha, cadê o Moisés? Não está aqui hoje? Ele não veio hoje. Olha, semana que vem nós vamos ter a evolução do traço com a Carmen Aranha. Legal. Carmen Aranha é uma professora lá da ECA, nessa área de arte. Legal. E é amiga, conheço ela também há muito tempo. É uma pessoa ótima. E no dia 27 tem o Volpe com a Carole. Acho que a Carole já saiu. E depois, daí segue, né? Outubro aqui. E em algum momento, em outubro, nós vamos ter uma apresentação, fora desses dias aqui, sobre do genro da Joana. Ele vai falar sobre a Bienal. Como é que foi montar a Bienal e tal. 25 de outubro. Vai ser em outubro, provavelmente. 25. Ele disse que agora está muito agitado. Imagino. Não, está marcado aqui para nós que é dia 25. Isso. Dia 25? O Wagner, se você quiser, como eu vira e mexe estou falando, se você quiser tirar o dia daquela apresentação que eu vou fazer e colocá-lo, fique absolutamente à vontade. Tranquilo. Tá, ok. Então é isso, pessoal. Ótimo, Roberto, parabéns. Obrigado, foi ótimo. Valeu, Roberto. Não esqueçam do vídeo Camerner. Isso aí, Anaquena. É do Anaquena, não esqueçam. 2017, não sei se ainda tem essa disponível, mas não vai ter uma pessoa que vai falar sobre vinhos, Wagner? Vai ter uma pessoa. No dia 4 de... Vai falar sobre vinhos, né? No dia 11 de outubro. Legal. Fiquei sabendo até que vai ter uma degustação online. Online. Legal. Seria ótimo. Cada um pega a sua garrafa. Legal. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, maravilhoso, como sempre. Olha, semana que vem voltamos no link original. Hoje eu fiz bagunça aqui, não sei o que eu fiz. Mas... E no dia original também, né? Isso. Também volta para segunda, né? Segunda-feira. Volta segunda. Tchau, pessoal. Faz assim, quando for na terça, você muda o link. Tchau. Tchau.